A partir de agora, ingressa no plenário a excelentíssima senhora Procuradora-Geral do Ministério Público junto ao TCU, Cristina Machado da Costa e Silva, e os excelentíssimos senhores Presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, Presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, Governador do Estado da Paraíba, João Azevedo, Presidente da Organização Latino-Americana e do Caribe de Instituições Superiores de Controle e Controlador-Geral da República do Paraguai, Camilo Benítez Aldana, e o Conselheiro Federal Decano da Ordem dos Advogados do Brasil Nacional, Felipe Sarmento. Senhoras e senhores, neste momento, anunciamos a entrada do excelentíssimo senhor Vice-Presidente da República, Geraldo Alckmin, acompanhado do excelentíssimo senhor Presidente do Tribunal de Contas da União, ministro Bruno Dantas. Solicitamos que Suas Excelências, integrantes da mesa de honra, se acomodem, bem como os demais convidados, para darmos seguimento à sessão. Registramos as presenças de Suas Excelências, as senhoras e os senhores. Ministro-chefe da Casa Civil da Presidência da República, Rui Costa, Ministro de Estado da Defesa, José Múcio Monteiro Filho, Ministro de Estado da Fazenda, Fernando Haddad, Ministro de Estado dos Transportes, Renan Filho, Ministro de Estado de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, Ministro de Estado da Educação, Camilo Santana, Ministro de Estado de Minas e Energia, Alexandre Silveira, Ministro de Estado do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, Ministra de Estado da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, Ministro de Estado das Comunicações, Juscelino Filho, Ministro de Estado da Integração e Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, Ministro de Estado das Cidades, Jader Filho, Ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macedo, Ministro de Estado-chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, Marcos Macedo Amaro, Ministro de Estado-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Paulo Pimenta, Advogado-Geral da União, Jorge Messias, Ministro da Controladoria-Geral da União, Vinícius de Carvalho, Comandante da Marinha, Marcos Sampaio Olsen, Chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, Renato Rodrigues de Aguiar Freire, Vice-Presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, Ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, Ministro do Supremo Tribunal Federal, Cristiano Zanin, Ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, Ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, Ministro do Supremo Tribunal Federal, Nunes Marques, Senador da República pelo Estado da Paraíba, veneziano, Vital do Rego, Senador da República pelo Estado de Alagoas, Renan Calheiros, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal Militar, Francisco Joseli Parente Camelo, Ministra interina das Relações Exteriores, Maria Laura da Rocha, Ministro interino de Justiça e Segurança Pública, Manuel Carlos de Almeida Neto, e Governador do Estado do Ceará, Eumano de Freitas. Em andamento à cerimônia, transferimos a palavra para o presidente do TCU, ministro Bruno Dantas, que conduzirá esta sessão extraordinária a partir de agora. Muito bom dia. Excelentíssimo senhor vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, em seu nome saúdo todos os ministros de Estado e membros do Poder Executivo Federal aqui presentes, excelentíssimo senhor
senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado Federal e do Congresso Nacional. Em seu nome, eu saúdo todos os senhores senadores, senhoras senadoras, senhores deputados, senhoras deputadas que nos prestigiam com a sua presença. Excelentíssimo senhor presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, em seu nome, saúdo todas as autoridades do Poder Judiciário, os ministros do Supremo Tribunal Federal, que muito nos honram, ministros do Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Superior Tribunal Militar, Tribunal Superior Eleitoral, todas as Cortes de Justiça do Brasil. Excelentíssimo senhor Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, em sua pessoa, eu quero cumprimentar todos os membros do Ministério Público aqui presentes, em especial a Procuradora-Geral do Ministério Público de Contas, doutora Cristina Machado da Costa e Silva, excelentíssimo senhor governador do estado da Paraíba, estado natal do nosso empossando, governador João Azevedo, em seu nome eu quero cumprimentar todos os governadores de estados, prefeitos que se deslocaram a Brasília para aqui prestigiar esta corte e a posse dos ministros Vital do Rego e Jorge Oliveira nos cargos de presidente e vice-presidente do tribunal. Excelentíssimo conselheiro federal, decano da Ordem dos Advogados do Brasil, Felipe Sarmento, excelentíssimas autoridades do nosso tribunal, senhores ministros, senhores membros do Ministério Público, quero saudá-los todos no nome do Controlador-Geral da República do Paraguai, Camilo Benítez Aldana, que nos honra com sua presença. Camilo é o presidente da Organização Internacional das Instituições Superiores de Controle da América Latina e do Caribe e veio do Paraguai para prestigiar esta solenidade. Excelentíssimo senhor embaixador do Panamá no Brasil, Flávio Gabriel Mendes Altamirano, em seu nome quero saudar todo o corpo diplomático, senhoras e senhores. Hoje, nesta sessão solene, que celebra a posse do ministro Vital do Rego como presidente do Tribunal de Contas da União e marca o encerramento de minha gestão, sinto-me tomado por uma profunda gratidão. Agradeço pela confiança depositada por meus nobres pares e pelo apoio inestimável dos membros do Ministério Público, dos servidores e colaboradores desta casa. Esta não é apenas uma ocasião de despedida, mas uma oportunidade de prestar contas, de refletir sobre o que construímos e de celebrar o esforço coletivo que transformou desafios em realizações. Quando assumi a presidência desta Corte, em dezembro de 2022, ainda enfrentávamos os efeitos de uma pandemia global que testou a resiliência das instituições e deixou profundas marcas na sociedade. Vivíamos também um cenário de polarização política e de difusão de desinformação que colocava em xeque os próprios pilares da democracia. Foi nesse contexto que reafirmamos, como instituição, nosso compromisso com a legalidade e o interesse público. Nestes 2 anos, compartilhei decisões, valorizei o diálogo e priorizei o consenso. Cada passo foi dado com a contribuição valiosa dos colegas ministros, cujas perspectivas enriqueceram nossas deliberações. Quero expressar um agradecimento especial ao meu vice-presidente, ministro Vital do Rego, cujo suporte, sabedoria e compromisso foram essenciais para a nossa jornada. Sua parceria vital foi um alicerce imprescindível. Agradeço também aos 3 secretários-gerais do Tribunal de Contas da União, Ana Paula Sampaio, Frederico Carvalho Dias e Márcia Albuquerque. Em nome desses dirigentes, agradeço a todos que aceitaram emprestar seu talento, inteligência e energia ao projeto que é concluído hoje. Senhoras e senhores, em discurso ao Parlamento Britânico, em 1946, Churchill nos legou que a credibilidade é a pedra angular de uma instituição pública. Sem ela, até as ações mais nobres são vistas como suspeitas. Sempre tivemos em mente, como instituição de controle, que a credibilidade é o nosso maior patrimônio. Por isso, preservar e fortalecer nossa reputação sempre foi uma responsabilidade inegociável. As transformações que provocamos na administração pública seguiram 2 caminhos complementares. O mais visível,
com a ampliação do impacto de nossas auditorias e fiscalizações, e o mais profundo, com a liderança pelo exemplo. Essas duas vertentes orientaram o meu compromisso na condução da presidência, lembrando-me constantemente da missão que o TCU desempenha para o nosso país. Já muito, a dinâmica do controle externo revelava sinais de exaustão do nosso instrumental clássico, indicando que o modelo tradicional já não era suficiente para enfrentar os desafios de uma administração pública cada vez mais complexa e horizontal. Era preciso ir além. Com essa convicção, assumimos o compromisso de revisitar a nossa forma de atuação. Não queríamos nos concentrar em apontar erros ou apenas impor sanções, mas desejávamos oferecer novos caminhos. Vimos a necessidade de aliar o rigor técnico à efetividade prática. Assim nasceu, ministro Rui Costa, a Secretaria de Controle Externo de Solução Consensual e Prevenção de Conflitos, a hoje conhecida de todos, ministro Renan Filho, SESEX Consenso. A criação dessa secretaria disruptiva envolveu uma série de desafios superados com a implementação de um fluxo processual robusto. Os resultados dessa transformação são claros. Desde sua criação, 12 acordos de solução consensual foram homologados pelo plenário do nosso tribunal, abrangendo diversos setores, tais como telecomunicações, ministro Juscelino, energia, ministro Alexandre Silveira, rodovias, ministro Renan Filho, ferrovias e também aeroportos, ministro Silvio Costa Filho. Essa forma de atuação gerou 16 bilhões de reais em benefícios para os cofres públicos e para a sociedade. Além disso, esses instrumentos destravaram obras, estimularam investimentos privados e devolveram à sociedade serviços essenciais que estavam estagnados por disputas prolongadas. A implementação desse modelo afastou do TCU insinuações injustas de que representávamos um obstáculo ao desenvolvimento nacional. Pelo contrário, temos demonstrado, com ações pragmáticas e tempestivas, a nossa capacidade de viabilizar soluções para melhor atender às demandas da sociedade e induzir profundas mudanças culturais. Senhoras e senhores, não podemos perder de vista que o controle não é um fim em si mesmo, mas um instrumento para que a administração pública realmente melhore a vida das pessoas. Não devemos resumir a nossa atuação a longos processos administrativos ou a incessante busca pela repressão. Embora a punição seja, em muitos casos, a medida justa e necessária, ela sozinha não transforma a sociedade. O que os cidadãos realmente desejam são serviços públicos que funcionem, políticas públicas que entreguem resultados e uma nação capaz de progredir com autonomia. É preciso que adotemos o pragmatismo como norte e o realismo como guia. Não estamos aqui para perseguir ideais inalcançáveis, construções abstratas de uma burocracia fria, onde o valor da folha de papel suplanta a realidade e onde a lei, despida de contexto e empatia, se impõe indiferente às dores da população. Estamos aqui para agir com urgência e propósito, para atender ao interesse público, não amanhã, mas agora. Assim como em qualquer família, o sucesso não se edifica sobre castigos incessantes ou ameaças contínuas. O medo e a intimidação não constroem, eles sufocam, paralisam e desagregam. No controle externo, o êxito não se mede pela quantidade de gestores punidos ou pela quantidade de falhas apontadas repetidamente. Senhoras e senhores, não somos vencedores ao condenar um gestor público. Somos vencedores, sim, quando impulsionamos a administração pública à profissionalização, ao melhor planejamento e à boa execução. Transformar a realidade exige que equilibremos imposição e cooperação, substituindo o senso de superioridade intelectual pela alteridade. Não devemos ser um instrumento de combate, mas de construção. Tenho testemunhado com orgulho os frutos dessa abordagem. Auditores que não apenas fiscalizam por meio de ofícios e relatórios, mas que, lado a lado com gestores, escutam, compreendem desafios concretos e buscam soluções que verdadeiramente resolvam os problemas sociais. Muitas vezes, o gestor, preso às limitações de sua rotina exaustiva, não consegue vislumbrar um caminho claro.
É nesse momento que o TCU, com seu distanciamento estratégico e sua capacidade de comparar boas práticas nacionais e internacionais, se torna um genuíno parceiro. E os resultados dessa nova forma de atuação falam por si. Não apenas preservamos a eficiência do tribunal, mas elevamos a nossa contribuição. No último biênio, senhoras e senhores, os benefícios potenciais e efetivos de nossas ações superaram 243 bilhões de reais, um valor 53 vezes superior à despesa monetária da Corte nesse mesmo período. Não são apenas números, são a materialização do nosso compromisso com a sociedade a que servimos. Nenhuma instituição de controle externo, por mais sólida e estruturada que seja, pode alcançar plenamente sua missão sem o engajamento ativo da população. A democracia não é um espetáculo a ser observado da plateia. Ela se fortalece quando os cidadãos deixam de ser meros espectadores e assumem o protagonismo que lhes cabe. Não aspiramos contar apenas com os 1.600 auditores federais de controle externo que temos em nossos quadros. Almejamos mobilizar milhões de brasileiros em prol de uma gestão pública mais eficiente, mais justa e mais transparente. Esse engajamento social é a força mais poderosa para avançarmos como país. Quando cada brasileiro entender que os recursos públicos lhes pertencem e que cobrar e participar não são apenas direitos, mas deveres, construiremos uma nação verdadeiramente justa e próspera. A nação que desejo a meu filho Pedro e às filhas e filhos de cada cidadão do nosso país. Foi com essa ambição que elaboramos o referencial de participação cidadã e implementamos diversos instrumentos participativos. No campo da transparência, seguimos liderando pelo exemplo. Desde 2022, o TCU tem conquistado o selo Diamante de Qualidade. Em 2024, alcançamos um índice de transparência ativa de quase 99%, consolidando nossa posição como referência na promoção da transparência pública. Gostaria aqui de expressar meu agradecimento aos profissionais da imprensa que se dedicam a acompanhar as decisões do tribunal, apresentando de forma clara suas repercussões na sociedade. O compromisso dos jornalistas com a cobertura apurada de nossas atividades promove a transparência e fortalece a confiança pública nas instituições brasileiras. Senhoras e senhores, nada seria possível sem as pessoas que dão vida a esta instituição. Investimos intensamente na valorização e na capacitação dos nossos servidores. Conseguimos aprovar, presidente Rodrigo Pacheco, no Congresso Nacional, a lei que instituiu o adicional de especialização e qualificação, um marco de reconhecimento e incentivo à formação contínua dos nossos servidores. Promovemos políticas de saúde mental e avançamos na equidade de gênero, ampliando a presença feminina em cargos de liderança para mais de 30%. É importante aqui ressaltar que do quadro de auditores do TCU, apenas 25% é de mulheres, e nós estamos lutando para ampliar esse percentual, mas nas posições de liderança nós elevamos para mais de 30%, e o ministro Vital do Rego terá a oportunidade de anunciar, chegará a 35%. Eu já vislumbro aqui, presidente Geraldo Alckmin, uma gincana entre os ministros para que, em breve, as posições de liderança tenham mais mulheres no seu comando do que homens. Cada ação foi orientada pelo compromisso de construir um ambiente de trabalho digno, inclusivo e acolhedor. Também avançamos em medidas históricas, como a implementação da política de prevenção e combate ao assédio moral e sexual, reafirmando nossa posição intransigente contra qualquer forma de violência ou discriminação. Nossa adesão a pactos importantes, como o Selo de Igualdade de Gênero do PNUD e o Pacto Interinstitucional Pró-Equidade Racial, atesta o nosso compromisso com a justiça social. Na área de educação corporativa, implantamos o programa de mestrado profissional em controle da administração pública do Instituto Cezedelo Correia, que tanto nos orgulha. Além disso, celebramos o ingresso de 214 novos auditores. Esses profissionais ampliaram nossa capacidade operacional e trouxeram novas visões que oxigenam o tribunal. Meus amigos, minhas amigas, vivemos nos últimos anos
um momento histórico de cooperação internacional. Assumimos a presidência da Organização Internacional de Instituições Superiores de Controle, a INTOSAI, durante a Assembleia Geral do Rio de Janeiro, em 2022, com a presença de mais de 150 países. Lideramos o grupo de engajamento do G20, que se chama SAI-20, e em Belém, palco da próxima conferência da ONU sobre mudanças climáticas, ministro Jader Filho, discutimos temas globais como transição energética, financiamento climático e combate à fome e à pobreza. Vencemos a eleição para o Conselho de Auditores da ONU, tornando o TCU um protagonista na auditoria de um orçamento de mais de 70 bilhões de dólares. Projetamos a auditoria governamental do Brasil no cenário global, fortalecendo nossa credibilidade e liderança. No projeto Climate Scanner, o scanner do clima, por exemplo, treinamos com apoio do BNDES, presidente Mercadante, do PNUD e do Banco Interamericano de Desenvolvimento, mais de 240 auditores de 141 países e mais de 64 nações já utilizaram a nossa metodologia para avaliar políticas públicas relacionadas às mudanças climáticas adotadas pelos respectivos governos. Na SESEX ONU, temos 85 auditores envolvidos com o projeto, tendo a oportunidade de se profissionalizar em métodos de auditoria avançada, ao lado de auditores de todos os quadrantes do mundo. Registro que, ao longo desse processo, contamos com a parceria valiosa do Ministério de Relações Exteriores, que muito tem nos ensinado sobre a delicada arte da democracia, e aqui eu quero fazer um agradecimento público ao ministro Mauro Vieira. Senhores ministros, senhora procuradora-geral, dignas autoridades, ao longo dessa caminhada, tive a honra de presidir um tribunal que não apenas fiscaliza, mas transforma. Um tribunal que não apenas aponta problemas, mas oferece soluções. Hoje encerro este capítulo com a certeza de que deixamos um legado que transcende o presente. O legado de inovação, compromisso e entrega ao Brasil. Gregório de Matos, baiano como eu, me inspira neste momento, ministro Rui Costa. Se o tempo não para, é para que a vida siga. E em cada adeus há um mundo de lembranças. Não lamento as partidas, pois sei que deixamos caminhos abertos e frutos para colher. Deixo a presidência do TCU com o coração cheio de gratidão e a esperança de que os caminhos que abriremos poderão continuar a ser trilhados com a dedicação e o compromisso que são marcas deste tribunal. Muito obrigado a todos. Quero também registrar a presença do ministro de Estado da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, do governador do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, governador do Estado do Pará, Helder Barbalho, e todas as autoridades que nos distinguem. Ex-presidente Jader Barbalho. Está ali? Quero também fazer um registro especial aos ex-presidentes do Senado Federal, presidente Renan Calheiros, presidente Jader Barbalho. Perfeito. Com a palavra o ministro Walton Alencar Rodrigues, que fará uma breve saudação. Excelentíssimo senhor Geraldo Alckmin, vice-presidente da República do Brasil, em nome de quem cumprimento todas as autoridades do Poder Executivo aqui presentes. Excelentíssimo senhor senador Rodrigo Alckmin, Rodrigo Pacheco,
em nome de quem cumprimento todos os senadores aqui presentes. Excelentíssimo senhor ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal, em nome de quem também cumprimento todos os ministros do Supremo Tribunal Federal. Excelentíssimo senhor deputado federal Hugo Mota, em nome de quem cumprimento todos os parlamentares da Câmara e das Assembleias aqui presentes. Excelentíssimo senhor Procurador-Geral Paulo Gonet, que, em nome de quem cumprimento todos os membros do Ministério Público, autoridades presentes, senhoras e senhores. Na qualidade de decano do Tribunal de Contas da União, designou-me, ora, o presidente Bruno Dantas para fazer uso da palavra. Vimos, senhores, de um período extremamente feliz, diria mesmo auspicioso, de deveres realizados, conquistas, novos hábitos, referentes aos 2 anos de gestão do ministro Bruno Dantas, razão porque, na ocasião de sua prestação de contas, faz por merecer Sua Excelência certas homenagens reservadas de homem público estimado, eticamente honrado e tecnicamente competente. Em sua gestão, o ministro Bruno Dantas deu voz a muitos que acreditam em um Brasil mais digno, mais correto, por meio da implementação de uma agenda positiva, propositiva, que repercute em toda a administração pública e sociedade brasileira, com fartos resultados para mostrar. Sabemos todos que são árduas as funções do controle externo, e mais ainda as de presidente do Tribunal de Contas da União. Para alguns setores da administração, ora seríamos algo insensíveis, porque não atendemos sempre gestores, parlamentares, ministros, servidores em geral. Ora, não respeitaríamos a autonomia da administração para decidir como quiser. Mas todo o prestígio institucional decorre de um só fato, o cumprimento da lei. E vejam só, recentemente escutei por aí que até na ONU o TCU está a dar os seus pitacos. Na verdade, temos um corpo de ministros e servidores preparados que tentam fazer valer a vontade da lei. E o nosso presidente Bruno Dantas faz ainda muito mais do que isso. Numa rara visão prospectiva de futuro, que só os melhores estadistas a têm, guindou o tribunal para patamar diferente, com ações basilares, reconstitutivas, em todos os setores. Internamente, promoveu a igualdade material entre os servidores e servidoras da Corte, relativamente a cargos de chefia. Fez maciças campanhas de esclarecimento com pertinência ao assédio na administração. Externamente, atingiu a presidência da Intosai, elevando o Brasil ao principal foro das instituições de controle do mundo. No âmbito da ONU, colocou-nos a ombrear com a China e a França no Board of Auditors para fiscalizar com absoluta propriedade todos os gastos da ONU em suas muitas missões, instituições e forças de paz. Hoje, senhores, equipes do TCU cruzam o mundo, realizando auditorias que são adequadamente remuneradas pela própria ONU. Ainda no âmbito interno, divisou novos instrumentos de ação em prol do consensualismo, em incessante busca da eficácia da administração,
na necessária conjunção com a iniciativa privada. Soube Sua Excelência valorizá-la, porque pobre do país que não tenha iniciativa privada forte e capaz. E nós temos. E os resultados são muitos. Segue que tudo que Sua Excelência faz, faz bem. Sem descuro de uma brilhante carreira acadêmica, o ministro Bruno Dantas une a legislação, a prática e a melhor doutrina. Enfim, dos quadros nacionais da nova geração, nada se apresenta com melhor tom, ideias e capacidade de trabalho e renovação que o ministro Bruno Dantas, uma das mais sólidas esperanças do país para conduzi-lo aos melhores destinos. Muito obrigado. Agradeço ao decano da Corte, ministro Alton Alencar Rodrigues. Consulto se algum dos senhores ministros deseja fazer uso da palavra. Concedo a palavra ao representante da Ordem dos Advogados do Brasil, decano daquela instituição, conselheiro federal Felipe Sarmento. Você está... Alô. Muito bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar todos da mesa e todas as autoridades aqui presentes, nas pessoas do ministro Bruno Dantas e do ministro Vital do Rego. Queria também cumprimentar todos os colegas advogados e advogadas aqui presentes. Queria cumprimentar todas as mulheres aqui presentes, nas pessoas da doutora Camila Camargo Dantas, doutora Vilauba Vital do Rego e doutora Viviane Oliveira, que não apenas são a alegria da vida desses grandes homens públicos que hoje se empossam, mas também Porto Seguro em suas vidas. Trago aqui, a esta solenidade, a saudação da Ordem dos Advogados do Brasil e de toda a advocacia brasileira. Hoje celebramos a conclusão de um ciclo marcante, sob a liderança do ministro Bruno Dantas, cuja gestão é um exemplo de dedicação, integridade e compromisso com a transparência e eficiência na administração pública. Ao mesmo tempo, damos as boas-vindas à nova direção do tribunal, composta pelos ministros Vital do Rego e Jorge Oliveira, que assumem o desafio de dar continuidade à excelência que caracteriza o trabalho desta instituição. Este encontro marca a transição de lideranças que não apenas conduzirão esta corte, mas também fortalecem a democracia e a justiça no Brasil. Ulisses Guimarães, ministro Barroso, em um de seus célebres discursos, afirmou que o homem público é o cidadão de tempo inteiro, de quem as circunstâncias exigem um sacrifício da liberdade pessoal, mas a quem o destino oferece a mais confortadora das recompensas, a de servir a nação e em sua grandeza e projeção na eternidade. O ministro Bruno Dantas encarnou em sua trajetória o ideal descrito por Ulisses Guimarães. Como homem público de tempo inteiro, vem dedicando sua vida à construção de um serviço público eficiente e comprometido com o interesse coletivo. Desde os primeiros passos como consultor legislativo do Senado, sua atuação revelou um empenho inegociável com a modernização da administração pública e a busca pela eficiência. Não posso deixar de citar sua destacada vida como acadêmico, que, além de pesquisador e professor, é, sobretudo, um pensador do direito e das humanidades. No TCU, Sua Excelência foi um líder que, com técnica, sensibilidade e visão estratégica, mostrou o caminho e inspirou seus pares, situando esta corte como protagonista no cenário nacional. Sua atuação aqui, ministro Bruno, ensina que uma liderança não é sobre títulos e posições, mas sobre a capacidade de influenciar vidas e fortalecer instituições. Não por acaso, liderou iniciativas marcantes e inovadoras em sua gestão, como também relatou, e aqui, para não ser repetitivo, mas que toda a nação conhece, e como Vossa Excelência descreveu, e também o nosso querido ministro decano, Walton, relatou de tudo que o senhor fez nessa gestão. Essas ações demonstram que fiscalizar não se limita a aplicar normas, mas a garantir que políticas públicas alcancem aqueles que mais precisam.
E, diante de tudo isso, aprendemos que o direito, quando bem aplicado, transforma vidas. Ao despedirmos de sua presidência, reconhecemos a grandeza de sua contribuição. O controle